Fala galera, tudo certo? Mano Cal aqui. Bom, bem-vindos aí ao canal do CryptoFlow, né? Quem tá vendo aí pela primeira vez. É, Hoje eu vou falar sobre um tema que afeta 90% das pessoas no mercado, que é o medo de operar, né? Às vezes em determinados contextos, às vezes por falta de confiança no setup, às vezes por medo das quedas. E essa foi uma sugestão de um inscrito lá no canal do Telegram, tá? Então, se você tiver também sugestões de vídeo, né, de dificuldades que você tem, pode ficar à vontade para falar sobre isso, pedir, né, um vídeo ou pedir dicas lá no Telegram. O link do grupo tá aí na descrição. E a melhor forma de você perder esse medo é justamente diminuindo a sua mão no trade, tá? Assim que funcionou para mim. E esse é um conselho do próprio Al Brooks, né? Ele fala sobre um valor que você não se importa em perder. Trade, galera, é 70% psicológico e 30% técnica. Então isso quer dizer que você pode ter a melhor técnica do mundo, mas se você não tiver um psicológico ok, a técnica ela não vai sozinha, ela não vai te fazer ganhar dinheiro, tá? E inclusive, você quer saber a técnica mais fácil para ganhar dinheiro nos últimos anos? Foi comprar Bitcoin, justamente, e segurar por um tempo determinado, tá? Por tempo suficiente. Mas mesmo assim, muitas pessoas perderam dinheiro pelo caminho. E você sabe por quê? Por medo, descrença, né? Desconfiança. Tudo isso porque a pessoa ela colocou as esperanças em um valor muito alto, mais alto do que ela poderia aguentar, tá? Todo mundo que tá fora do Bitcoin e vem me perguntar sobre, vem com a mesma pergunta. E o Bitcoin, hein, e tal, não sei o quê. Aí eu vou conversando com a pessoa, ela mostra interesse, mas no fim ela fala: ah, não, esse negócio cai 80%, é muito arriscado, é muito volátil. Só que ela não pensa, pô, cai 80%, corrige, é bem volátil, mas também sobe muito, né? E se ela colocar, por exemplo, só R$ 1.000, né? E se ela perder esses 1.000 aí ao longo dos meses, não vai fazer tanta falta para ela. Só isso já faria ela ganhar um bom dinheiro aí nesses últimos anos, tá? Só que a pessoa ela não pensa nisso, né? Ou ela quer colocar uma grana gigante, ou ela não quer colocar nada. E às vezes também ela não quer, por exemplo, comprar aos poucos, né, e ir se acostumando com o ativo. Ou ela quer colocar uma bolada de uma vez, ou não quer colocar nada, né? E aí acaba ficando de fora do mercado. Outra coisa também, né, mais voltada para trade, muitas das vezes a pessoa ela entra com um valor de stop que ela não aceita perder. E isso afeta a sua disciplina dentro do trade, tá? Porque se ela toma aquele stop ali, ela acaba não operando mais, né? E aí perde a chance de ganhar. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um zoom. Eu fiz 3 operações recentes aqui no Bitcoin, tá? Inclusive eu passei algumas delas lá no grupo do Telegram, eu falei em vídeos aqui anteriores, tá? Então na primeira eu vendi aqui nessa falha de rompimento, né? E buscava justamente essa queda que veio aqui mais recente, tá? E daí eu percebi que o mercado ele não teve continuidade na venda, né? Ele veio formar esse rally aqui de alta, esse forte rally, né? Rejeitando as vendas aqui, né? Voltando a fechar acima dessa resistência que não deveria acontecer. E aí eu adiantei minha saída por aqui, né? Meu stop estava aqui e eu saí por aqui, tá? E depois o mercado veio a tentar romper aqui nesse topo. Eu comprei após essa bear trap aqui, que formou nesse fundinho. E eu achava que poderia ser somente um rompimento e correção, né? Desse topo, né? E aí eu coloquei um alvo lá em cima, entrei por aqui. E quando eu percebi que não teve continuidade na compra, né? Como era um setup de rompimento, era interessante que tivesse urgência, né? Que o mercado formasse várias barras de alta aqui, mostrando força e mostrando que ele iria
buscar esse alvo aqui em cima. Só que não, né? Não teve continuidade. E aí formou essas duas barras aqui de queda, né? E aí eu percebi que o mercado ele estava tendo cada vez mais dificuldade de fechar acima desse topo, tá? Tava demorando demais a romper. E quando é assim é um indício de que o rompimento pode falhar, tá? Quase na mesma hora eu virei a mão na venda por aqui. E aí sim eu acertei um bom trade, tá? Mas veja que eu tentei uma vez aqui, né? Buscar uma queda. Depois tentei aqui buscar uma compra. E na terceira vez eu consegui ganhar um dinheiro legal aqui nessa venda, tá? Tudo isso porque eu me permiti errar, né? O valor que eu perdi aqui e aqui, né? Não me afetaram muito. Eu aceitei perder. Você precisa entender que trade é probabilidade, né? Se seu setup tem 60% de acerto, de taxa de acerto, o que é excelente aí para os mercados, você tem que entender que de 10 trades, 4 você vai errar, né? E pode ser que você erre 2 ou 3 seguidos antes de começar a acertar, beleza? Então, tente diminuir a mão aí nos trades, a alavancagem, para que se você erre, você tenha a possibilidade de tentar outra vez, tá? Você não vá para a guerra com uma bala só no pente, né? Com uma possibilidade de dar um tiro só. Você tem que ter mais chances ali durante o decorrer do mercado. Beleza? Eu queria falar dessa parte, né, de psicologia antes de falar de técnica, por achar ela mais importante, né? Agora a gente vai falar um pouco de trade aqui, mas antes eu vou mendigar aí aquele like, né? Também pedir para você deixar seu comentário aí no vídeo para ajudar no engajamento aí do canal, né? Para o YouTube entender que o canal é relevante e recomendar para mais pessoas, né? E, inclusive aparecer mais vezes para você aí os vídeos que a gente for gravando, tá? E agora falando de trade, eu vejo que algumas possibilidades aqui para o Bitcoin, tá? Então ele ainda está dentro de um canal amplo de baixa, tá? Que vem desde lá de cima, mas esse canal com bastante características de lateralidade, porque é difícil ter um deslocamento do preço, né? O preço fica mais lateral do que em tendência de baixa. Então é um canal de baixa aí, tem muita força vendedora e com bastante características de lateralidade. Beleza? Sendo assim, a gente tem que operar de acordo com a lateralidade, né? Eu fiz um post recentemente onde eu falei sobre como operar a lateralidade, né, lá no Twitter, e também soltei esse post lá no grupo do Telegram e a galera até achou bastante interessante, né? E basicamente em lateralidade a gente foca em vender alto, como eu fiz aqui, e foca em comprar baixo, né, na região de baixo. Então foi o que eu fiz semana passada, né? Eu procurei vender aqui em cima, com alvo na região dos 81 mil dólares. O preço chegou bem perto, né? Bateu aqui. O alvo era nos 80, né? Chegou a bater próximo aqui dos 81 mil. Porém, agora, se você traçar uma régua daqui de baixo, você vai ver que o preço, nesse momento, ele está aí no meio dessa lateralidade, né? No range, no terço do meio. Se você divide em 3 terços, né? O terço de baixo, do meio e de cima. E nessa região do meio é uma zona cinzenta, né? Com sinais mais confusos para se operar, né? Costuma ser uma zona onde é preferível você ficar meio fora do mercado do que procurar por operações, né? E esperar que o preço venha até as regiões que são favoráveis para trade, que é essa região do terço de cima e essa região do terço inferior. Beleza? Então aqui eu tracei duas possibilidades. Trade, caso o mercado venha a formar um setup aqui que seja interessante nessa região de 80 mil, tá? Por que esses 80 mil? Por que esses 80 mil, né? Porque ele é o início desse canal de alta, né? O mercado fez um impulso e aqui começou o canal de alta, tá vendo? A gente pode traçar uma LTA aqui, né? A partir daqui. E aí, né? Aqui dentro estava contido os preços dentro de um canal de alta, né? Um canal de alta também com bastante característica de lateralidade, tá? E o canal de alta, né? Ele é o início de uma lateralidade. Tá vendo como o comportamento desse canal, com bastante barras sobrepostas,
é um comportamento de lateralidade? Então, durante a formação desse canal, a gente já poderia julgar que essa era uma perna de alta, dentro de uma lateralidade, e não propriamente uma tendência de alta forte, tá? E quando o preço perde o canal de alta aqui, o início do canal de alta seria os 80 mil, vira um imã, tá? Um magneto aí para o mercado que ele tende a buscar, tá? Por isso que eu usei esses 80 mil aqui como alvo dessa venda, né? Eu acabei saindo de tudo por aqui, né? O mercado deu uma enrolada, mas também, né, eu já realizei boas parciais aqui, conforme ele foi chegando próximo do alvo, tá? Eu nunca fico pensando em realizar tudo aqui, sempre vou realizando parciais. E aí, né, esses 80 mil ainda é um imã aí para os preços, tá? Deixa eu tirar um pouquinho de linha aqui para não atrapalhar vocês, né? E justamente vou deixar só essa linha aqui, porque aqui, né, nesses 80 mil, faz parte do terço inferior dessa lateralidade, tá? Então é uma zona favorável para a gente procurar por compras. Agora deixa eu apagar essa linha. E o que seria interessante aqui? Um teste desses 80 mil, né, do início do canal, a gente pode ter uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, né? Entre esse fundo aqui, F1, e um possível fundo aqui, F2, tá? E aí a gente teria uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, tá? O que é um setup comum de acontecer em lateralidades. E apesar de acontecer muito em tendência também, ser bem legal de operar, tá? E o alvo desse setup seria o mercado ir em direção ao topo do canal, aqui em 88 mil dólares, tá? E aí completando, né? Formando um range aqui de lateralidade. Beleza? Então, interessante seria ele vir aqui, testar esse fundo, né? Falhar o rompimento, voltar aqui acima, depois retestar essa região aqui de novo, né? A gente pode comprar com stop no fundo dessa mínima e traçar alvos aqui para cima. Então, esse seria o primeiro cenário aí, tá? Um fundo duplo entre esse fundo e um possível fundo que venha a se formar aqui. E nessa região dos 80 mil dólares. E o outro cenário seria mais top, né? Que seria o mercado vir buscar essa região do topo pré-halving aqui em 74 mil. Daí o mercado ele poderia fazer uma bear trap desse fundo aqui, que é a mínima de março, tá? Então, para um possível teste dos 88 mil dólares, tá? Então, esse seria bem legal. O mercado fechou agora o primeiro trimestre do ano, né? E é interessante a gente analisar o mercado nessas perspectivas de maior longo prazo, né? De maiores prazos, né? Para a gente ter uma definição aqui do que pode acontecer nos próximos meses, tá? Traçar algumas possibilidades. Então, se você quer um vídeo baseado nisso, né? Se você gosta de analisar prazos maiores, como mensal, semanal e até o trimestral, comenta aí se você quer que eu faça um vídeo exclusivo sobre isso, tá? E aí a gente pode falar sobre isso mais para frente. Então, seria esse aqui meus dois principais planos de trade aí para um Bitcoin, tá? Deixar aí para vocês printarem e guardarem, né? Para não esquecerem. E por esse vídeo é isso, né? Eu vou ali resolver o meu questão de imposto de renda, né? Tá na época de fazer essa chatice aí. E declarar que eu perdi meus Bitcoins seguindo as diquinhas do Mano Cal no Twitter, beleza? Valeu, galera. Não esquece de deixar o like aí. Tamo junto.